Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Dando continuidade ao estudo de cônicas, nesta videoaula vou estar apresentando sobre a equação da elipse e uma aplicação, tá? Então vamos lá. A elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja a soma à distância a dois pontos fixos chamados de focos é igual a uma constante. Então, uma elipse é uma curva fechada, onde ela é mais alongada numa direção e mais achatada em outra. Geometricamente, nós temos isso aqui. A distância do ponto P ao foco 1 mais a distância do ponto P ao foco 2 sempre é igual a uma constante. Então, essa é a definição, tá? Esses pontos fixos é chamado de focos. Então, geometricamente, esses pontos cuja soma das distâncias é igual a uma constante, o formato dessa curva é uma curva fechada, onde ela é mais alongada numa direção e mais achatada na outra, né? Geometricamente, a aplicação dessa definição algébrica no plano cartesiano me gera esta curva fechada, ok? Vamos lá então. Os elementos e as medidas que descrevem as elipses são essas aqui. Então, os elementos da elipse são o centro, os vértices do eixo maior, os vértices do eixo menor e os vértices do foco, né? Do eixo focal, né? Que são os focos, né? O A é a medida do semi-eixo maior. Então, o A representa a metade da medida do eixo maior, tá? Então é chamado de medida de semi-eixo maior. O B representa a metade da medida do eixo menor, então é a medida do semi-eixo menor. E o C é a medida do semi-eixo focal. Existe uma relação entre essas medidas. A medida do eixo maior ao quadrado é igual à medida do semi-eixo menor ao quadrado mais a medida do semi-eixo focal ao quadrado, que é o tal do famoso teorema de Pitágoras, tá? Então, com esses elementos e com essas medidas, eu consigo descrever no plano o gráfico da elipse, ok? Então, vamos ver como a gente faz isso. Antes, vamos só saber como é a equação da elipse. Então, vamos primeiro trabalhar com o centro da elipse coincidido com a origem do sistema, né? Então, o centro aqui eu vou considerar tendo coordenadas 0, 0. Quando o eixo maior está no eixo x, a sua equação fica dessa forma. Esta equação aqui é chamada de equação canônica ou equação reduzida da elipse. Ela é obtida a partir da definição com um pouco de álgebra. Não vou fazer aqui para o vídeo não se estender muito, mas essa dedução é encontrada no Steinbrück e também no livro de Cônicas e Quádricas do Gesser Venturi e em outros livros de geometria analítica, ok? Então, os elementos aqui no caso são o centro, que tem coordenadas 0, 0. Aqui os vértices do eixo maior tem coordenadas mais ou menos A e 0. As coordenadas dos vértices do semi-eixo menor é 0 mais ou menos B. Os focos aqui tem coordenadas mais ou menos C e 0. Tá? A excentricidade é C sobre A. Como A é um número maior que C, então essa razão é um valor entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 0, a sua elipse é mais próxima de uma circunferência. Quanto mais próximo de 1 for esta razão, mais alongada é a sua circunferência, tá? Na direção do eixo maior e mais achatada na direção do eixo menor. A gente vai ver isso com alguns exemplos, tá? Aqui agora, ainda com o centro no 0, 0, o eixo maior contido no eixo y, então a sua equação vai ficar dessa forma aqui, a forma reduzida ou a forma canônica. Aqui os elementos mudam um pouco, agora os vértices do eixo maior é 0 e mais ou menos A.
os vértices do eixo menor é mais ou menos B e 0, e do foco é 0 e mais ou menos C. A interpretação da excentricidade continua a mesma, e é a mesma maneira de calcular. Vamos ver antes de trabalhar com esse exemplo, vamos lá para o GeoGebra para a gente ver um exemplo. Então aqui não é bem este exemplo aqui. É esse aqui. Só vou maximizar aqui. Pronto. Aqui está uma circunferência. Uma circunferência não, desculpe, uma elipse. É uma elipse em que o eixo maior está na direção do eixo Y. Se você observar, é uma elipse bem alongada na direção do eixo Y. Se você observar também, a sua excentricidade é quase igual a 1, ó, 0,97. O maior valor aqui está embaixo de y². Isso ocorre porque a elipse é mais alongada nessa direção. Agora vamos trabalhar um pouco esses valores aqui. Eu vou diminuir um pouco, ó. Se vocês observarem, isso aqui continua sendo uma elipse, tá? Agora, a excentricidade ficou em 0,39, tá vendo que é quase uma circunferência, se assemelha a uma circunferência, tá? Então, quando a excentricidade estiver cada vez mais próximo de zero, mais próximo a elipse estará numa circunferência. Agora, naquele caso 0,97, quando a excentricidade era igual a 1, a sua elipse era mais alongada, né? É o que a gente observa aqui, ó. Eu vou alongar ela novamente, ó, 0,94. Vamos achatar ela um pouquinho. Aí, ó, 0,98. O maior valor está abaixo do eixo x², significa que o eixo é mais alongado na direção do eixo x e mais achatado na direção do eixo y. Só você olhar para os valores. Isso aqui representa o quadrado do eixo maior e esse aqui representa o quadrado do eixo menor. Como o maior valor está abaixo de x², então é mais alongado na direção do eixo x. Ok? Então tá, dado este exemplo aqui, eu acho que ficou claro as situações que a gente tem. Então agora que a gente tem uma ideia geométrica, agora estamos em condições de entender melhor esse exemplo aqui. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou partir da equação geral. A equação geral é 9x² mais 25y² menos 25. Isso aqui representa a equação geral de uma elipse centrada no 0, 0, cuja o eixo maior pode estar no eixo x ou no eixo y. Eu não sei porque eu estou olhando para a equação geral. Então, para determinar os elementos e para poder descrever a curva dada por essa equação no plano cartesiano, eu tenho que colocar esta equação na forma reduzida. Então, como que a gente faz isso? Esta equação eu posso escrever dessa forma. Aqui agora eu posso dividir tudo por 225. Ok? Dividindo tudo por 225, eu fico dessa forma. Aqui, como é um produto, eu posso simplificar isso aqui e fica nesse formato aqui. Ainda não está na forma reduzida, porque aqui, para estar na forma reduzida, eu vou fazer o seguinte: eu vou extrair a raiz quadrada desses dois elementos. Aqui vai dar um valor exato, só que para não alterar o valor aqui, como eu estou extraindo a raiz quadrada, eu tenho que elevar ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, então eu elevo 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25. E aqui é a mesma coisa, a raiz quadrada de 9, então eu elevo ao quadrado, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 9. Então ficou x² sobre 5² y² sobre 3² igual a 1. Então essa aí é a equação canônica da elipse. Como o maior valor está em relação à variável x, então
o eixo maior está sobre o eixo X e o eixo menor está sobre o eixo Y. Então A é igual a 5, B é igual a 3, né? Então é uma elipse centrada no 0, 0, cujo eixo maior está contido no eixo X. Para achar o valor do semi-eixo focal, basta eu usar esta relação e substituir aqui pelos valores. O A substitui por 5, o B substitui por 3 e determinar o valor de C. Tá? Então, tendo as medidas aqui, eu consigo obter os elementos. Né? Então, os elementos aqui da elipse vai ficar, o vértice do eixo maior vai ficar menos 5 e 0, e 5 e 0. Né? Os vértices do eixo menor vai ficar 0, menos 3, 0 e 3, e as coordenadas do foco, menos 4 e 0, 4 e 0, né? Porque o eixo maior está sobre o eixo Y. A excentricidade vai ficar C sobre A, vai ficar 4 sobre 5, que dá 0,8. Então não vai ser uma elipse tão alongada assim, né? Ela costuma ser uma elipse bem alongada a partir de 0,85, 0,87, já é uma elipse bem alongada numa direção e bem achatada na outra, tá? Valores abaixo de 0 não vai estar uma elipse tão alongada assim. Tá? Vamos ver o gráfico dessa elipse para a gente entender melhor esta minha explicação aqui. Então vamos olhar para o gráfico. Aqui ó, é o gráfico da elipse, tá? A elipse tem essa equação. Aqui é a excentricidade 0,8. A medida do semi-eixo aqui é 5, então a medida do eixo total é 10. Então a soma das distâncias aqui sempre vai ser 10, tá? Em qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu fizer a soma das distâncias do ponto P a esses dois focos, sempre vai ser igual a 10, tá? Para qualquer ponto que esteja sobre a elipse, tá ok? Sempre vai ser igual a 10. Vamos fazer o seguinte, então agora que a gente entendeu melhor, vamos voltar lá para o PowerPoint, para os slides, tá? Eu acho que ficou claro aqui é a equação. Então todos os pontos aqui, a soma dessas distâncias aos focos sempre vai ser igual a 10. Então a gente vê que numa elipse tão alongada, então achatado, porque deu 0,8, mas se fosse lá 0,87, 0,90, essa elipse estaria mais alongada, tá ok? Então a excentricidade vai me descrever esse tipo de situação, quanto a elipse é mais alongada ou quanto está mais próximo de uma circunferência. Então vamos continuar. Vamos ver uma aplicação agora. Então aqui eu tenho um armazém que tem essa entrada em que a parte superior dessa entrada é esse arco aqui, essa parte superior, este arco é uma semi-elíptico, é uma semi-elipse, tá? Esse arco aqui. Então ele quer entrar com um caminhão aqui, cuja a largura desse caminhão é de 4 metros de largura. Eu quero saber qual a altura máxima que esse caminhão tem que ter para que ele possa passar por essa entrada aí, por esse vão aí, né? Para o caminhão entrar dentro do armazém que apresenta esta entrada aqui. Então, para entender melhor o problema, vamos lá no GeoGebra e fazer uma situação, descrever essa situação de uma forma geométrica para a gente entender melhor, ok? Então aqui eu tenho a situação, aqui está o ar semi-elíptico, tá? Aqui eu coloquei aqui eu descrevi toda a circunferência. Só um pouquinho, pessoal.
Isso, agora está tudo certo. Então está aqui, pessoal. Então é o seguinte, para que o caminhão aproveite o máximo da altura aqui, esse caminhão com 4 metros de largura, ele vai passar bem pelo meio da entrada, para que ele possa aproveitar a altura máxima do arco. Então aqui eu vou considerar, a partir do centro da entrada, 2 metros para a direita e 2 metros para a esquerda. Então eu vou estar considerando o seguinte ponto aqui. Tá? Então, geometricamente, o que eu quero? Eu quero determinar a seguinte altura. Geometricamente, meu problema é determinar esta altura aqui. Esta altura aqui eu tenho que determinar. Né? Bem, eu sei que do ponto F, do pé da entrada até a linha tracejada, eu tenho 4 metros. Então, na verdade, o meu problema está em determinar essa outra medida, dessa linha tracejada até a elipse. Né? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adotar um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é um outro sistema que a gente obtém do sistema antigo fazendo uma translação. Se vocês observarem aqui, eu mudei o que? Eu só mudei a origem do sistema. A direção e o sentido dos eixos se mantém. Então, esse tipo de processo é chamado de translação. Então, esta elipse aqui, descrita neste novo sistema, apresenta justamente essa equação aqui, ó. Tá? Lembrando que aqui o semi-eixo maior aqui está na direção do eixo x'. Aqui mede 4 unidades e a medida do eixo menor está na direção deste eixo y' e mede 3 unidades. Então aqui a equação da elipse centrada aqui nesse sistema tem essa equação aqui, ó, y' ao quadrado sobre 16, porque ficou 4 ao quadrado, y' ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que dá 9. Então essa aqui é a equação da elipse. Então eu vou usar esta equação para obter esta medida aqui. Daí para saber a altura, depois é só me somar com 4 metros. Bem, fixando x igual a 2 aqui, eu vou substituir nesta equação aqui. Tá? Então, a ideia é obter isso aqui. Tá ok? Então, fazendo o cálculo dessa medida, eu vou ter um ponto E aqui, ó. Esse ponto E é o ponto de interseção desse segmento com essa elipse. Então, esta medida desse segmento que eu quero. Bem, as coordenadas do ponto E, aqui eu vou arrastar isso aqui um pouco para cá. Isso, para vocês entendam. Bem, a medida desta ordenada aqui, 6,6, é a medida da ordenada do ponto E, que é a altura do caminhão, no sistema XY, no sistema original, nesse sistema aqui. Então, toda essa medida de todo esse segmento aqui mede 6,6, tá? Bem, se a gente descontar aqui 4 metros, a medida do segmento em azul vai dar 2,6, tá bom? Então tá, então entendido, eu acho que geometricamente o problema, acho que está bem exposto aqui. Vamos resolver isso agora de uma forma algébrica, né? Então, para isso, vamos voltar lá na apresentação. Então, agora que a gente entendeu bem o problema, vamos resolver isso aí de uma forma algébrica. Então, aqui está a minha equação, que a gente obteve lá no sistema x' e y'. Então, agora aqui está aqui a equação. Então, fazendo x' igual a 2, substituindo aqui, né? Temos, substituindo aqui um pouco de algebreiro, chegamos que aqui
Só um pouquinho, pessoal. Na verdade, isso aqui não é y ao quadrado, né? Vou mudar um pouco aqui na hora. Isso, pronto. E não estava muito correto o que eu tinha escrito anteriormente, então a gente faz as ressalvas aqui, né? Pronto, então, desculpem aí. Então aqui, ó, o y ao quadrado ficou 27 sobre 4, está aí extraindo a raiz quadrada. Aqui eu vou pegar o valor positivo, que é o valor que me interessa, né? O valor positivo aqui é 3 raiz de 3 sobre 2, né? Que é o valor no sistema y', x'. Então agora eu tenho a medida daquele segmento em azul, que eu apresentei lá, é esse valor aqui, é 3 raiz de 3 sobre 2. É a medida do segmento em azul. Agora eu somo 4 metros, então agora eu tenho a altura que o caminhão deve ter para passar na entrada do armazém, lá naquele vão ali. Então, fazendo as contas, fica isso. Está aproximadamente 6,6. A gente arredonda sempre um pouco para baixo nesse caso, né? Então, esse aqui é uma aplicação, uma resolução desse problema, né? Envolvendo elipse, ok? Então, por esta videoaula é isso. Então, eu agradeço a sua visualização. Se você gostou, eu peço para você deixar um like. Se você não gostou, você pode deixar um dislike e fazer alguma crítica para que possamos melhorar aqui as outras videoaulas. Então, por essa aula é isso, eu agradeço. Então, até mais. Ok?